E assim, é bacana ouvir você contar essas histórias porque, por exemplo, você participou de todas essas fases do Arlindo que ele foi escrevendo o nome dele na história do samba, né? Por exemplo, do 76, do número 76 até Para hoje. 990 Olha a estrada, faltam né? faltam 3 sambas. É, e tem muita coisa inédita que eu sei, né? Sim, para fazer 1000 faltam 3, né? Para fazer Sim, 1000 faltam 3. entendi. Eu tenho mais lá não sei, nunca parei para Muita contar, coisa, né? inúmeras prontas, outras pela metade, que tem primeira, tem melodia. Lamentavelmente, tivemos uma mudança de residência, houve um desvio de material que eu Perdeu. perdi, históricos, né? Caramba. Foram 4 caminhões de mudança, um para um depósito, um para casa de um amigo, outro para outra casa e tal, na época do reboliço. E o material, letras, fotografias, Fitas também. fitas foram Extraviados. Aí. extraviadas. Caramba, então se perdeu muita coisa nisso, né? Perdeu algo que não tem como comensurar. Sim. Agora, Babi, uma questão, por exemplo, quando o Arlindo sai do fundo de quintal, né? Toda decisão grande na história de qualquer pessoa, ela confidencia com a companheira, né? Como é que foi aquele momento pra ele assim? Ele chegou em você, pô, Babi, tô pensando em fazer isso, tal, vou mudar. Como é que foi esse momento por uns assim? 3 anos seguidos. Sério? Então não foi uma decisão repentina, né? Não. Já vinha momentos daquela relação de um grupo aonde o Arlindo saía do show, voltava de uma turnê. Parecia uma bomba já pronta para explodir. Então ele chegava em casa e aonde que o marido explode? Exato, acertou com a mulher. Então, isso foi uma coisa que a gente foi. Eu falei, pô, cara, tu chega, tu parece que tu é um estupim. Tu vem com os nervos na flor da pele e, pô, não tô aguentando mais a relação. Aquela coisa toda interna que acontece. Sim. E que o amor da convivência. E houve lá um momento que aí ficava aí com o pai de Sombrinha, com o Arlindo. Não, parou aí, porque sabe, uma brincadeira, mas com uma preocupação efetiva com a estrutura do grupo, com a estrutura das coisas, e com o desejo absoluto de fazer valer. Como que eu vou ter paz? Se aqui somos um grupo, né? Sim. Somos 6 cabeças. E todos temos sua determinada importância. Então, e tem que saber onde que cabe. Porque é um produto para 6 talentos. Sim, né? Sim. E eram talentos, puta que pariu, né? Pode falar palavrão aqui no teu podcast? Pra caralho. Depois que eu falei. Que bom, oxi. Tava me sentindo meio presa. Porque às vezes puta que o pariu é vírgula, né? É isso, não. Então, a relação ali tinha teve esse processo. Ali, né? E eu, por saber o tamanho, sim, teve também outras pessoas melhores. Podem contar. Eu tenho a minha versão caseira do meu marido, sim, do que ele me contava, do que eu vi. Inclusive, eu me tornei posteriormente empresária do Arlindo por conta da minha experiência empresarial com fundo de quintal. Porque eu, na minha santa modéstia, eu ficava olhando a atitude dos caras e eu pensava, se para fazer aquilo ali tem que ser muito inteligente, eu faço. Então, eu aprendi com o erro e com os acertos dessa. Eu comecei a dar determinados palpites caseiros para o Arlindo que ele levava para a instituição Fundo de Quintal. Eu conversava com todo o respeito do mundo, chamava seu Rio do Horas, chega aqui, deixa eu falar. Estou aqui, ó, mas eu preciso. Chamava no canto, né? E o Rio do Horas dizia, Arlindo, a sua baixinha tem uma ideia fabulosa. Você sabe que ela tem, tá? E seu Rio, beijo, meu amor, baiana. Que as mulheres daquela época, né, eram, sei lá, eram diferentes. Tinha umas mulheres que eu idolatrava. E que eu, porra, aí eu ficava com aquela coisa, né, pra ser. Aí o Arlindo dizia, não, ó, você sempre foi a Babi. Agora tem um bagulho diferente, tu é a Babi, mulher do Arlindo, tu é a Babi Cruz, a carga ficou mais pesada, eu tenho 140 quilos. A responsabilidade é outra. A responsabilidade é outra. E eu sempre tive um sambista
com suas tradições machistas, né? Naturalmente, todos eles dessa época foram. Era meio que normal, né? No meio ali, né? Normal. Por exemplo, assim, quais situações assim machistas que você sentia nessa época? Essa, por exemplo, dele dizer, né, a carga de ser, como o mestre André dizia, de você ser uma sambista, se impor como tal. Não ser confundida com uma bate-bunda. Isso é machismo. Mas também nunca quis ser uma bate-bunda. Né? Tem aquela dama do samba, tinha a postura. Bom, quando eu crescer, eu quero ser igual aquela dama ali, ó, aquela mulher ali, ou aquela outra. Aquela dama, dama na sociedade, uma puta na cama. Sim. Não, e você imagina, assim, você é uma mulher de muita personalidade, que dá pra perceber, e você tinha ao seu lado, assim, uma figura gigantesca. E que eu sempre... Exato. E como é que era essa... E esse cuidado, conforme a pergunta que você me fez, esse cuidado, eu sabia o tamanho da responsabilidade, da minha opinião, de falar pra ele, sai, ou não sai. Então, eu tinha sempre que fazer ele pensar. Sim. Porque aquele desejo, todo momento que acontecia uma coisa boa, eu dizia, ó, analisa, isso aí é bom. Eu lembro que o ápice, foram alguns ápices, mas eu lembro que o ponto mesmo, que ele falou, chega, acabou, foi quando a Beth Carvalho chamou ele para ir para Montreux, gravar o primeiro ao vivo de samba da história. A turnê começou no Imperator e, se eu não me engano, inaugurando o Imperator, exatamente em 1991, porque foi lá nesse lugar que eu tive o primeiro enjoo da gravidez do Arlindinho. Corri e falei com o Túlio, Túlio, acho que eu tô grávida, vou aqui no laboratório na Dias da Cruz fazer um exame de sangue para ver se eu tô grávida, eu não tô me aguentando. E o Arlindo estava ali naquela turnê, e a Beth era para fazer só aquela temporada do Imperator, e a Beth convidou o Fundo de Quintal. Mas o empresário do Fundo de Quintal, que a gente não me lembro, não posso errar, não interessa, ele sabe que é ele. Marcos Salles também sabe, enfim, quem pensar vai saber, só ver o ano. Aí ele falou que o Fundo de Quintal não poderia continuar sendo músico da Beth Carvalho, que o Fundo de Quintal teria que se impor como artista, e conseguiu fazer a cabeça da maioria dos pensantes do Fundo. E o Arlindo não foi a favor. O Arlindo falou, pô, se eu tiver que ser eternamente músico da Beth, é você. Ainda mais no que se trata de uma evolução que vai ser um divisor de água da história fonográfica. É o primeiro disco de samba gravado em Montreux. Então a Beth Carvalho, ela vai! Com ou sem o Fundo de Quintal. E por que não aceitar o convite? Bom, o fato é que o Fundo de Quintal não aceitou, ele falou, então eu vou. Acabou. Ali, mais um mês, não se durou isso, acabou que ele foi cumprir a agenda com o Fundo de Quintal, para não deixar o Fundo de Quintal na mão. Ele foi, fez o Imperator, saiu do Imperator, foi para Montreux. Fundo de Quintal não foi. Quando ele voltou, ele falou, que eu falei, ó, seguinte, agora tu volta, termina de cumprir a agenda, conversa com... Não, eu não vou deixar o Fundo de Quintal na mão, não sei quem ficou... Aí o Bira teve lá em casa, um dia tocou a campainha, aí eu olhei pelo olhinho mágico, falei, Bira, Arlindinho pequenininho. Já depois, né, para você ver o tempo que isso durou. Quando ele decidiu que ia sair, foi quando eu descobri que estava grávida. Tudo bem que eu tive uma gravidez relâmpago, tá? O Arlindinho nasceu de 6 meses. 6 meses. Caramba. Então, o Arlindinho pequenininho, o Bira tocou a campainha, aí eu falei, ô, presidente, você por aqui? O Arlindo acabou de sair. Ele falou para mim assim, eu vi. Eu falei, como assim? Eu vi ele sair, eu esperei ele sair, porque eu precisava conversar com você a sós. Para te perguntar se você está aí com o seu bebezinho no colo, como é que você vai criar essa criança? O que vocês vão fazer da vida de vocês? Eu fui botando a mão na cabeça. Aquelas perguntas que ele foi me fazendo me pegaram de surpresa. Eu sei que ele estava preocupado naquele momento com o Fundo de Quintal, com o Arlindo, né, que tem uma relação de parentescos até, não foi só trabalho, não foi só toda a história, mas tem ali uma...
Mas o fato é que eu não podia me impregnar pelas questões, porque na hora eu não respondi para ele, eu falei que eu ia pensar, que eu ia ver e tal. Não respondi. E depois, com o Arlindo, eu só disse para ele, cara, se tu quiser vender limão, a gente vai vender limão. Não se prende a nada, preocupado com medo do futuro. Respondendo aquele que depois daquele momento, depois é que eu falei para ele, olha, aconteceu isso. Bira veio preocupado. E eu acho que você não tem mais que tardar, né? A sentir, expandir a tua... Pô, cara, tu é muito, tu é grande. Toma coragem. Então, aí o que a gente começou a falar, antes até de começar aqui a gravar o podcast, que eu contei para você e para sua esposa, que, diga-se de passagem, você tá de parabéns, minha patroa ali, minha patroa. A sua patroa. É um homem, hoje é um homem inteligente, né, filha? Uma das mulheres que mandam em mim aí. É isso, que bom, você é um felizardo, tem a sua mulher, a sua mãe, e a minha irmã. A sua irmã. Então tá certo. O Arlindo também tem a minha sogra, a Babi, a Flora. É um homem inteligente. É isso aí. O único homem bem-sucedido sem mulher, sabe que é Deus, né? É o único. Homem bem-sucedido tem que ter uma mulher do lado, embaixo, em cima, né? Onde precisar. Onde precisar.